Ok, pessoal. Aula de número 2 do Microsoft Excel. Mostrar para vocês nessa aula número 2 como fazer o preenchimento de algumas dessas células. Bom, não é nada difícil também, muito simples, né? Então aqui, por exemplo, digamos que eu queira digitar um nome. Vou digitar o meu nome completo aqui. Então, José, sim, eu me chamo José Leandro dos Santos Nepomuceno. Observem que a informação eu digitei em qual célula? A1. Bom, mas aqui do jeito que ela mostra, parece que ultrapassou, né? Parece que ela veio aqui para B. Só que quando eu clicar em A1, observem que vai aparecer a informação aqui na barra de fórmulas. Quando eu clicar em B1, essa informação não aparece. Então isso significa dizer o seguinte: toda a informação está gravada apenas dentro da célula A1. Pode clicar aqui em C também, ó. Não tem nada aqui dentro, não aparece nada na barrinha de fórmulas, tá certo? Professor, mas e se eu quiser que essa informação fique só dentro da célula 1? Eu vou ter que ajustar o tamanho da célula. Uma ação tranquila. Observa como fazer. Vamos colocar aqui o mouse entre A e B e dar um duplo clique. Olha lá. Mágica, né? Muito bacana. Então, dando duplo clique, a célula vai ajustar o tamanho ao conteúdo. Então, por maior que fosse o texto aqui, dando duplo clique entre A e B, já que está digitado em A, se estivesse digitado em B, daria o duplo clique entre B e C e aí por diante. Tá? Bom, outra coisa muito importante também para ver em preenchimento de célula. Aqui, como lá no Word, eu posso vir e alterar o texto, colocar negrito, itálico, sublinhado, alterar a fonte, olha lá. Colocar outra fonte. Alterar o tamanho da fonte. Alterar o tamanho da fonte. Alterando o tamanho da fonte, observe que ele ficou muito maior, ultrapassou mais ainda. Vou lá, duplo clique de novo e ele ajusta novamente. Bom, uma coisa muito bacana para trabalhar nessa aula seria a questão dos números. Então aqui, por exemplo, vou digitar um número simples, 125. Número 125, foi o primeiro que veio à minha cabeça. Tá? Número 125. Observem aqui no grupo número, o formato que ele está no momento é o formato geral. Eu poderia chegar aqui e atribuir um outro formato para ele. Por exemplo, formato de número. Ele ficaria 125,00. Eu poderia chegar aqui e atribuir o formato moeda. Então ele já coloca aqui o R cifrão para indicar que é dinheirinho. Essa é a mesma função disso aqui. Se eu clicasse aqui também, observem que o símbolo vem para cá e o número vai ficar alinhado aqui à direita. Tá? Eu posso, por meio desse grupo número, também trabalhar aqui. O que seria isso? Separador de milhares. No caso, nós não temos aí separador de milhares. Mas aqui eu posso aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. Todos nós sabemos que moeda só tem 2 casas decimais, exceto no posto de gasolina, né, gente? Lá tem 3 casas decimais e não sei porque ainda não colocaram a quarta. Mas enfim. Então vamos deixar aqui com 2 casas decimais. Não, mas eu não quero esse número aqui em dinheiro, professor. Eu quero esse número aqui no formato geral. Tá lá, apareceu 125. Professor, mas tem outros formatos aqui, Tem formato de data, para quando você estiver trabalhando com data. Data complexa, que seria a data inteira. Aqui, sexta-feira, 4 de maio de 1990. Tem formato de hora e tem formato de porcentagem. Esse formato de porcentagem, vocês vão ter que ter um cuidado a mais. Por quê? Todas as vezes que eu for clicar nesse formato de porcentagem, que nós temos a ferramenta dele aqui também, estilo de porcentagem, nós já vamos colocar aqui o número dividido. Como assim? Então eu vou colocar aqui 50%. O que é 1%? Porcento é o número dividido por cento, por 100, tá certo? Então vou colocar aqui 10%, 0,10 ou 0,1. Cliquei aqui, já está dividido, aí eu posso utilizar esse sinal de porcentagem. Clicando aqui ele já transforma em 10%, tá certo? Bacana, né? Vocês gostaram?
Bom, então essa aulinha foi só para mostrar preenchimento de célula para vocês. Tá? Qualquer outra dúvida, podem recorrer também ao professor em sala de aula ou à apostila. Certo? Até a próxima aula, pessoal.